Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar nesta quinta-feira de cinzas. TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. Antes de chamar a nossa enquete interativa, ela está relacionada com esta contextualização que o Tiger Junk vai falar. Eles querem, numa quinta-feira de cinza, fazer polêmica com o Renato, gente. Já querem na quinta-feira, o cara liderando o Campeonato Gaúcho. Nos conta isso. Que história é essa que o grupo de jogadores do Grêmio voltou a trabalhar, mas o Renato ficou no Rio de Janeiro e ganhou um dia e meio a mais de folga, Tiger? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Ontem a atividade, o treinamento do Grêmio no CT Presidente Luiz Carvalho, ele foi com os portões fechados. E um dos motivos foi a ausência do técnico Renato Portaluppi. O Grêmio e o seu grupo tiveram folga no domingo, segunda e terça-feira de carnaval. E o Renato ficou mais a quarta-feira de cinzas no Rio de Janeiro. A argumentação, Meneghetti, oficial é de que seria um treino de reapresentação, onde a presença do Renato não seria tão fundamental, logo ele poderia ficar mais um dia no Rio de Janeiro. E ficou. Hoje, Renato está de volta para comandar o único treino sob comando dele antes da partida contra o Novo Hamburgo, amanhã à noite. Espertinhos os dirigentes do Grêmio, né? Fecha o treino que o homem não vai estar. Aí eles não vão encher o nosso saco. É uma volta de trabalho. Você sabe quando é que treinamento de volta de trabalho é fechado? Nunca, a não ser que tenha uma decisão de campeonato brasileiro, de campeonato de Libertadores da América, uma retomada. Fecha o treino que o homem não vai estar e aí ninguém vai perceber. E aí a imprensa do Rio de Janeiro, os sites começaram a botar foto. Cara, que constrangimento. Do Renato na beira da praia. Só, enquete interativa sobre a contextualização do Tiger, a folga de um dia e meio a mais do Renato Portaluppi. Renato Portaluppi. No YouTube. Está lá a enquete interativa, a folga de Renato. Prejudica os trabalhos, não muda nada, mas a direção precisa estar atenta e eu já voto nessa terceira e explico pra vocês. Mas tu deu um pau e volta na terceira. Eu não vou. Dei um pau no quê? Tu deu um pau no Renato. Quando? Na direção do Grêmio e volta na terceira. Não, eu falei só que é espertinha, a direção não deu um pau, que a direção é espertinha. Eu vou ser ponderado aqui na minha posição. Foi Ribeiro Neto. Eu não acho que esse assunto tenha que ser tratado de forma epidérmica. Não é um assunto grave. Eu não acho que isso aí vai ter reflexo. O Grêmio deu azar, o jogo foi antecipado no Hamburgo de domingo para sexta-feira. Tá bem, se o Grêmio tropeçar com o Novo Hamburgo, alguém dirá, viu, ficou no Rio de Janeiro. Convenhamos. Um dia e meio a mais. Nem para o jogo contra o Campinense, semana que vem, da Copa do Brasil. Mas eu acho que sim, a direção tem que estar atenta. Porque o Renato está dando sinais de tratar esta direção como tratava os antecessores, que comandavam o clube bem pouco tempo atrás, na gestão do presidente Bozan, com subserviência e com uma inversão hierárquica. Ele contratou auxiliar técnico, ele indicou um, indicou dois. O projeto Presidente Guerra tem lá um auxiliar técnico permanente, não veio. O Presidente Guerra queria um treinador de goleiros, o Daniel Pavan, ex-Inter, não veio. E o Renato, semana passada, sábado, disse publicamente que cobra todos os dias o Presidente Guerra e a diretoria na contratação do Michael. O Renato está sinalizando para essa direção, que por enquanto tem sido excessivamente passiva, que realmente ele manda e que ele voltou com o seu DNA original. Não acho o assunto grave e que vai ter grandes repercussões, mas eu também acho que ele tem que trabalhar mais. Que o Renato não encontra soluções na marcação do meio-campo, há uma brecha, há um espaço vulnerável, na transição, na peça ofensiva. Então, eu também acho que o Grêmio precisaria trabalhar mais e a direção do Grêmio tem que estar atenta. César. Meneghetti, eu vou discordar da tua opinião, porque ela tem um erro de origem. Tá bem? Tá? Ela tem um erro de origem. Tá dizendo que o Meneghetti errou? Sim. Vamos ver. Tá? Olha, ela o tem, mundo vai acabar. Os asteroides estão vindo aí. Ela tem um aí. erro de origem que não o Meneghetti cometeu, todos nós de alguma maneira cometemos. Agora já mudou. Tá? Não, é que o Meneghetti parte da linha de que nós acreditamos em determinado momento que seria diferente. E o erro está aí. Renato, como tu dissesse há pouco, deu mostras de que o DNA... Ele está sinalizando. Mas a sinalização começou antes. Começou quando ele disse, no CT manda o treinador é que cuida da logística, o treinador é que cuida das folgas. E aí a gente precisa fechar, e é verdade, não mudou nada. O que acontece é que quando tu contrata o Renato, tu contrata o Combo. pacote do Renato, o famoso combo do Baldasso. E é isso que a gente tem que aprender. E eu vou dizer agora, eu não estou nem chateado com isso. Eu me incomodo? Me incomodo. Mas eu boto uma vírgula e digo assim, melhor o Renato do que quem
está adorando estar do lado do Renato. Então que se dê protagonismo ao Renato, que ele defina, que ele pague pelos seus erros, mas não vamos cobrar da diretoria. Não cobra da diretoria, porque quando tu contrata o Renato, tu sabe que tu contrata isso. Então não dá para cobrar dos dirigentes, não dá, deixa os dirigentes, até porque nós sabemos quem é que contratou? Renato. Quem é que escalou? Renato. Quem é que definiu as folgas? Renato. Quem é que disse para não demitir o DM, não trocar o DM? Renato. Como é que está sendo feita a parte financeira do Grêmio? Quem é que, curiosamente, está pedindo, inclusive, apoio financeiro de empresários para pagar o Grêmio? Renato. Então que se comande o Renato. E mais, que bom que seja assim. Porque quando cair o Renato, porque vai ter um dia que vai começar a pressão para cair o Renato, vai acontecer o que aconteceu em 2021. Cai o Renato e desmancha o castelo de papel. Meneghete, eu participo desse programa desde 2009, já contigo, com o Ribeiro. Esse assunto aqui está sendo discutido pela vez de número 759. É verdade. Aí eu entro de novo no combo. Quando tu contrata o Renato Portaluppi, tu sabe que no combo o Renato vem isso. O Renato vai, de vez em quando, faltar um treino, inventar uma viagem para o Rio de Janeiro, que era para ser de 2 dias, vira 7 para ele jogar futevôlei. Tu sabe que vai ser assim. Então, neste ponto, é o combo. Quando o Meneghete contratou o JB para o programa, ele sabia que a chatice vinha junto. Quando contratou o Ribeiro, sabia que as teses furadas vinham junto. Quando me contratou, saberia que o equilíbrio emocional vinha junto também. Então, assim, essa é a primeira coisa. A segunda, e eu quero lembrar a todos vocês. Parada para a pandemia, César Cidade Dias. 4 meses sem futebol. E aí eu respondo a pergunta se faz diferença ou não. Parada para a pandemia, 4 meses sem futebol. Primeiro jogo da volta, clássico Grenal. O senhor Eduardo Cudê no Beira-Rio passou 4 meses berrando na beira do campo, treinando o time. 4 meses berrando na beira do campo. Treinando até quando eu podia. É, exato. E enquanto o Renato jogava futevôlei nos 4 meses. Resultado do Grenal, 1-0 Grêmio. Não faz diferença. Ribeiro Neto, vamos lá. Bom, eu tenho um mix de sentimentos e eu concordo e discordo um pouco com cada um de vocês e certamente eu farei quando o JB expor a sua posição. Em primeiro lugar, nós somos enganados todos, né? Porque o Renato trocou o jogo de Ijuí, um sábado de carnaval em Ijuí. Pô, eu estava aqui Tá, que eu mas disse... isso é a obrigação dele. Vai lá, Ribeiro. Espera um pouquinho, Isso é deixa eu... obrigação. Vai lá, Ribeiro. Tá bem, depois tu diz isso que é uma obrigação. Eu falei pra vocês aqui, lembra? Ó, o Renato mudou. O quê? O Renato em Ijuí, 4h30, sábado de carnaval. Depois eu fiquei sabendo que sabia que os cariocas da Gema, e que não gostam muito das atividades carnavalescas, saem do Rio de Janeiro durante o carnaval, Meneghete? Não gostam. Porque é muito turista, as praias fica ruim, entendeu? Não é o habitué. Então, obviamente, Renato trocou o seu dia de sábado, de tarde, de carnaval, por mais um dia pós... Um dia e meio, Tá, mas né? isso é a vida De pessoal meio. dele, Tá. não é o Grêmio. Nós estamos falando do Renato, e a vida pessoal do Renato é que está sendo colocada Não, aqui. eu não vou debater a vida pessoal dele. Tá. O Renato tem razão, a gente fala sobre a vida Mas pessoal nós dele. estamos debatendo porque que Trocar o dia da Tu folga não é vai da vida mentir aqui no pessoal. programa. Tu tá Trocar o mentindo- dia da folga é tu estás pessoal. mentindo no programa. Nós não estamos falando da vida pessoal do Renato. Nós estamos falando de uma decisão, e eu acho que eu tive uma posição, inclusive, ponderada aqui, só foi uma decisão do Grêmio e do Renato de que ele não trabalharia com o grupo ontem. Isso não é vida pessoal. Isso é Isso não é profissional. vida pessoal. O que eu estou pontuando é se o Renato Tem que cuidar decidiu. do JB com Não, recorte. mas o que o Tem que Ribeiro ter fez, cuidado com o recorte. que o Ribeiro fez é uma questão pessoal. Não, Não é tem? nada pessoal. Ah, o Renato decidiu trocar a folga para que se no Rio de Janeiro ele não Enquanto quer não, passar. não, Isso é a não, vida privada não, dele. não é a vida não é privada nada- dele. não é vida, isso aí se ele é se o treinador, Ribeiro Neto dissesse treinador aqui de futebol. o que o Renato fez na sua folga no Rio de Janeiro, aí talvez estivesse entrando na vida Mas pessoal. ele tá falando, ele disse que ele não Renato fez queria uma porque troca, tinha barulho. Que foi a Ijuí, olha o que ele falou, Ele fez um que ele foi a acordo. Ijuí. Nós temos que ter cuidado, o JB, porque os caras já nos editam, às pô, mas daí vezes, azar de dos forma caras. fake. Nós temos que ter cuidado com isso. Não, a muito gente não fake. está entrando na vida pessoal do Renato. Nós estamos falando do Renato enquanto técnico do Grêmio. Se ele folgou ou trabalhou, e de novo, minha posição. Eu não acho que é um assunto tão grave assim, tá? Eu só acho que a direção do Grêmio tem que estar atenta com os recados que o Renato está passando. O César tem uma posição diferente. Então eu gostaria, e não é, você está errado, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal do Renato. Pelo contrário, eu estou colocando as opções que ele fez enquanto treinador do Grêmio.
Porque o Renato faltar a um treino ou trocar um jogo por mais um dia é enquanto treinador. E é isso que eu estou sendo analisando. Não tem nada a ver com a pessoal dele. Ribeiro, Acho que tu confundiu as coisas. Daqui um pouco eu vou chegar aqui e vou dizer assim, ó, o Ribeiro foi maravilhoso. Ele fez o Donos da Bola no Carnaval e depois ele pegou e folgou nos outros dias. Não, mas é que fazer o Donos da Bola no Carnaval é tua obrigação, tá no teu contrato lá com a Bandeirantes. Fazer o jogo em Juiz não pode ser colocado aqui nessa conta. Mas é que no caso do Renato, eu estou tentando te defender, tá? Tu não precisa. Não tem. No caso do Renato, ele bota na conta porque já aconteceram vários jogos reserva. oficiais do Grêmio e que o Renato não foi. Mas aí é o erro. Agora a questão é a seguinte, se o Renato decidiu porque é melhor estar no Rio, isso pra mim não faz a menor diferença. A questão é, aí vou dar a minha visão aqui pela primeira vez. Acho que o assunto é risível, penso que não deveríamos nem estar debatendo, porque tem um meme que é maravilhoso na internet, que é o seguinte: você tem um problema, você tem a solução, então não se preocupe. Você tem um problema, você não tem a solução, então não se preocupe. E no caso do Renato, você não tem a solução, não vai solucionar. O Renato não vai mudar, o Grêmio não vai mudar. Então não adianta a gente ficar aqui, a gente está gastando saliva. A gente só vai debater um assunto e chegar a teses malucas, tipo essa do Ribeiro, que acha que ele trocou porque tem barulho no Carnaval e que aí ele fez um grande feito que foi ter ido a Juiz, que é a obrigação dele. A gente não tem que debater esse assunto. Eu posso dizer uma coisa? A gente não tem que debater. O papo A e B, tá? O papo meio... Eu não dei Como assim, papo A e B? Eu não dei a minha opinião. Eu só quero saber nessa espiral aí do preocupa ou não preocupa, se eu tenho ou não, eu não entendi nada daquilo ali. Não, é que eu tô com uma discussão, eu não dei minha opinião, tá? Tu não precisa dar tua opinião. Tu vai dar tua opinião, ouvir a sim, tua vai dar. opinião, todo mundo quer, mas é uma questão... JB, eu acho que tu tá insatisfeito com o que tu faz. Por quê? Porque é a quarta vez nesta semana que tu diz, não adianta a gente falar sobre Mas isso. não Tem que ser debatido. adianta! Eu quero ver É a opinião a quarta Eu vou vez pedir a que tua tu faz opinião. isso. Se tu puder, o programa, o Mota assume a 1 hora. Se puder ir até uma, conseguir expressar a tua opinião, Eu achei, JB, que tu tivesse a capacidade de entender o que eu Não, queria dizer. tu tá querendo dizer que o JB não tem capacidade para entender Não, tudo ele isso. tem, nesse momento, faltou Poder cognitivo, é assim pra Também não vou respaldar de te atacar assim, tá? Cara, Também é não que acho sempre, errado. o Ribeiro usa sempre a mesma estratégia. É o bingo do Ribeiro Neto. Ele já usou do poder cognitivo. Daqui um pouco ele vai dizer que o Inter tem um time e não tem um diferente, e o Grêmio tem um diferente e não tem um time. Acho que não me fiz entender. É o bingo do Ribeiro Neto. Então, assim, ó, dizendo isso pra você, que é o que eu acho que aconteceu, tá? Que ele trocou, tá bem, uma escolha dele, e com a concordância da direção do Grêmio, não tem dúvida nenhuma, tá? Com a passividade, né? Bem, pode ser também. Não vai mudar nada, tá, Meneghetti? Não vai mudar nada, porque é o seguinte, ó, se a direção tivesse, como é que fala assim, liderança sobre o Renato, quando ela concorda em antecipar o jogo, porque o Grêmio teve que concordar com a antecipação do jogo para sexta-feira, né? Ela diz assim, pô, pera um pouquinho, nós vamos, todo o nosso cronograma mudou, né? Porque esse treino de ontem não podia ser só um treino de reapresentação. Claro. O Grêmio vai acabar tendo um dia apenas de treinamento, tá? Pro jogo, um dia. Então, quando tu vem de uma parada inteira, tu tem Mas o Grêmio ganha um dia mais de preparação pro jogo da Copa do Brasil, que é mais importante. Esse é mais importante. Esse é o ponto. Beleza. Esse é o ponto. Essa o Grêmio tá sobrando, essa é né? a vírgula, tá? Essa é a vírgula. Não, mas é um ponto importante. Que a menina mas Ribeiro, mas não. o que é mais difícil? Encarar o Campinense ou o Novo Hamburgo, onde o Grêmio lidera a competição com folga? Tá, agora eu vou te Campinense. perguntar uma coisa. Tu acredita que realmente o Grêmio vai usar esse dia a mais para trabalhar pro Campinense? Mas vai usar naturalmente. Não vai usar. Uma coisa é jogar sábado, outra é jogar na sexta. Vai ter um dia a mais. Vai folgar no sábado, antes folgaria no domingo. Antes folgaria no domingo. Volta segunda-feira. Não sei se esse assunto está na pauta, mas esse assunto... A tese é boa. A relação... Ribeiro, só um pouquinho, a tese é boa, porque o Ribeiro está dizendo que o Grêmio vai manter folga sábado e domingo. Eu acho que não. Vai folgar sábado e vai trabalhar A domingo. reportagem vai nos auxiliar isso aí. Não, mesmo assim é recuperação muscular, né? Um dia mais. Tem vírgula para tudo. Mas a minha opinião, embora eu esteja com dificuldade... Pra tudo tem explicação, diria Ribeiro. É Essa isso aí. opinião vai É que querendo mudar, não muda nada. Porque não, o Renato está com problemas. Os Tá quase aliado com o JB. Não os tem problemas do time do que Grêmio... não tem. César, hoje o programa tá Ó, é o meme mais real da Não, internet. é que, cara- Você tem um problema, tem como corrigir? Não se preocupe. Você tem um problema, não tem o que fazer? Não se preocupe. quero- Não tem o que fazer. O Renato não vai mudar. Me mostra Todo no mundo papel isso, concorda. porque tu explicando não fica. Tentando manter uma linha, né? Porque ele falou 40 minutos para Começa o dizer pro- não muda nada. começa o programa. E na última frase, podia ter feito só a última frase, estava tudo resolvido, mas... não, só... Ele pega o microfone, não muda nada.
Tá, acabou, pode passar essa palavra. Mas o que eu quero dizer, e é muito sério, cara. Mas não é verdade. Sacanagem. Eu não deixaria passar essa batida assim. Cara, que loucura esse programa hoje, velho. Não, legal isso Só aí, que é o cara. seguinte, Meneghete, pra tu ser justo... Agora é a vírgula depois. Não, é uma pessoa justa, tá? Porque isso, essa sacagem bem legal que ele falou. não, eu ele gostei, tá? sacaneou, eu não gostei. Ela vale pra Eu não todos. gostei, tá? Ela vale pra tudo e pra todos, tá? Sou contra então, isso. eu estarei atento ao teu próximo comentário e vou saber exatamente o que quis dizer. Isso parece, te prepara. Isso parece o mestre Cláudio Cabral, o saudoso Cláudio Cabral, dizer que no jogo de basquete, olha aqui, ó, se tu vê os últimos 2 minutos, não precisa ver mais nada. Só que Então, o comentário do Ribeiro. Eu quero... é uma coisa Vamos lá, muito Celso. séria, por exemplo, com relação ao jogo de sexta-feira, ter passado para sexta-feira 48 horas antes, que ontem eu recebi algumas mensagens pela rede social e algumas me preocuparam muito em relação ao descaso que as pessoas têm com quem se programa aí no futebol. Meneghete, nós aqui podemos decidir se nós vamos hoje de noite ou não em algum jogo de futebol, amanhã de noite ou não. Porque nós moramos em Porto Alegre, moramos em Novo Hamburgo, Canoas, não interessa. Mas nós moramos aqui. Mas tem gente que pega o calendário e diz o seguinte, eu quero ver o jogo do Grêmio, eu moro no Pará. E eu quero ver o jogo do Grêmio. Pô, sábado de noite é perfeito. Vou sair daqui sexta de manhã, chego lá sexta de noite. Ou chego mora lá, no Pará, né? sexta de noite, chega sábado de manhã, dá um jeito. Ele vai ver os últimos 10 minutos do jogo. Cara, aí tu monta toda a programação. O cara, tem uma pessoa de Belo Horizonte que mandou uma mensagem ontem, que ele disse, cara, eu guardei o meu dinheiro para comprar a passagem, porque era o único dia que eu ia poder ver o Soares. E o cara vai pegar, não sei que horas eu vou, sei eu. Só sei que ele chega em Porto Alegre às 11h30 da manhã. E ele não vai poder ver o jogo, porque o jogo aconteceu. Não é só o cara de BH ou do Pará, o cara de Uruguaiana, de Livramento, de Pelotas, que se organiza com a família para passar o final de semana em Porto Alegre. Meneghete, assim, ó, o cara de Frederico Westphalen, que no sábado ia ver o jogo do Grêmio, porque poderia se programar de sair sábado de manhã, nas 5, 6, 7 horas de viagem e voltar depois do jogo, na sexta ele já não pode mais. Pessoas de excursão, Meneghete, ontem, as mensagens que eu mais recebi, a gente de consulados pequenos, de que fazem excursão. Os caras, o que eles fazem? Como é que funciona isso? O cara chega ali, contrata um ônibus, tu tem que pagar um sinalzinho lá, tem que pagar a metade lá do ônibus, aí tu reúne, tem que reunir 40 caras aqui para pagar o ônibus. Aí os caras reúnem, tá, já vamos comprar os ingressos, já manda comprar os ingressos. Cara, agora não é mais sábado, é sexta, não todo é mundo sexta, trabalha, né? todo mundo trabalha, os caras não podem ir, aí tu liga pros caras e agora... Sim, e agora a federação mudou 48 horas antes. Isso é... O presidente, eu vou aqui fazer vou dar uma informação que é a minha... uma questão de segurança pública, é verdade? Mas que poderia ter sido previsto. Mas todo né? mundo sabia. Não, Meneghete, quando tu me contrataste, tu pediu para eu não dar opinião e só dar informação. Eu tento respeitar tento respeitar. Mas eu vou dar uma informação aqui pro presidente Luciano Oxman. Vou dar uma informação extremamente relevante que ele não sabe. Chega pelas placas na Federação Gaúcha de Futebol, como tu diz, aquelas coisas todas, tal. O presidente não sabe, não entende. Presidente, olha só. Sempre quando o Grêmio ou o Inter jogarem em Porto Alegre e o outro Grêmio ou Inter jogarem na região metropolitana, a Brigada Militar ela vai proibir que o jogo aconteça num horário muito parecido porque tem confronto no trem. Então o senhor agora já sabe como é Pato Novo, que o Meneghete diz, aquela coisa toda. Eu nunca disse currículo isso do presidente da federação. Não, do presidente da federação. Eu não gosto de criticar dirigentes, né? Eu estou ironizando, Mas tá errado, tá? O currículo cabe numa caixa de fósforo, aquela coisa que ele está começando. Vocês estão criticando demais o Luciano Oxman. E aí, presidente, o senhor então fique sabendo, porque senão evita de acontecer um constrangimento tipo esse. Não, mas ele sabe, mas ele não fez. Veio o passapano da Ele federação. sabe, mas ele não fez. Primeiro está há 10 dias defendendo os absurdos da Isso é um federação. absurdo, não é, qualquer mais ou pessoa menos. sabe disso. Mais ou Vamos menos. adiante. O que eu só quero dizer é o seguinte, tá? E eu já te falei a respeito de assessoramento. Nós aqui já nos complicamos com todo mundo dando pitaco, sabe? Todo mundo alerta, isso aqui, todo mundo participa, tem um grupo, todo mundo dá um pitaco, isso vai ajudando, e ainda assim nós erramos. Então eu acho que o presidente precisa de alguém, ou algumas pessoas, mais atentas. Porque, Beneghete, acho que vale o recado. Não, mas só que tem o seguinte, não se enganem, quem está definindo essas alterações não é a federação, Meneghete. É o cara do Rio de Janeiro que não tá nem aí, nem sabe o que está acontecendo e que tá botando na grade. Pode ser um burocrata. É esse que é o negócio. Só para não deixar, é óbvio que eu fiz uma ironia, o não sei, Luciano o Oxman recorte está há vai te pegar aí, 200 anos na federação, eu fiz uma ironia para zoar que ele era pato novo, ele não é pato novo, ele é nego velho e deveria saber o que fazer. Muito bem.
Tá, Tiger quer falar sobre a federação. Vamos Não, lá, só para dizer que não veio do Rio de Janeiro essa definição, tá? Em relação à mudança de horário, veio daqui de Porto Alegre. Primeiro o pedido do Grêmio, porque tinha viagem da Copa do Brasil, antecipou para sábado, e depois o pedido da Brigada Militar, veio daqui de Porto Alegre. Rio de Janeiro não interferiu em nada. Tá, bom, importante esse contexto aí, Tiger. Vamos falar, o presidente Alessandro Barcelos, o Inter concedeu entrevista no finalzinho da manhã, lá no CT Parque Gigante, tá, Gorjank? Isso aí, e muita expectativa, Meneghetti, em função do acerto que a gente já vem noticiando do Internacional com o Ener Valencia na metade da temporada. O atacante chegará a partir do mês de julho e havia expectativa. O presidente vai confirmar esse acerto? O presidente vai tentar tangenciar esse acerto? E o presidente negou que tenha assinado um pré-contrato. A gente ouve o que disse o presidente Alessandro Barcelos a respeito da possibilidade de contratar Ener Valencia e falou sobre os centroavantes do Internacional. É importante a gente poder atender a todos aqui nesse momento e poder falar um pouco do trabalho coletivo feito por vários profissionais e que a gente nesse momento foi acompanhar esses profissionais para que a gente pudesse também transferir ainda mais a responsabilidade do clube, o projeto do clube para aqueles atletas que vinham sendo monitorados há muito tempo e que organizadamente, planejadamente fez com que a gente conseguisse avançar em várias frentes. Os nossos camisas 9 estão aqui. Pedro Henrique é o goleador do campeonato hoje. Alemão fazendo gol, voltando a fazer gol, né? E o Luca no último jogo também. Então, a gente traz nesse momento o Luiz Adriano como também um reforço no sentido de aumentar a competitividade. Acabamos de ter a notícia, e isso é importante que vocês tenham também conhecimento da complexidade que há. Jogadores que estão em contrato vigente, que estão jogando, né? E você fazer com que eles venham para cá e que a transferência desses atletas aconteça de forma rápida e segura, né? Nós estamos concluindo, acho que no dia de hoje, e agora de manhã tivemos a informação finalmente, então o trabalho não terminou, da liberação do Luiz Adriano para que ele possa ser inscrito ainda a tempo no Campeonato Gaúcho. Tá tudo acertado, o Inter apenas nega que tenha assinado o pré-contrato, mas hoje Fabrício Romano, que é simplesmente o maior repórter do mundo, confirmou que o pré-contrato está acertado, que é a informação que todos nós temos. O Inter está dizendo que não tem assinatura. Eu vou explicar o porquê. O Ener Valencia é o goleador e o capitão do time do Fenerbahçe, que é o Fenerbahçe, seria a pronúncia mais correta. O time turco é o segundo colocado na Liga Turca. 9 pontos atrás do líder. Com um jogo a menos. É isso. Pode ficar a 6. E está classificado em primeiro lugar no seu grupo na Liga Europa. Então eles ainda têm o que disputar. O Inter não vai falar que tem um pré-contrato assinado com eles para não inviabilizar o ambiente do jogador lá. Mas já está tudo certo. O Ener Valencia será jogador. Cara, não sei assim que o Ancelotti ligue para ele e peça para ele ir para o Real Madrid. Duas informações importantes que tu nos traz, né? O Vaguinha já tinha falado sobre isso, outros colegas também. Na verdade, tá o primeiro cara que falou foi... de não anunciar agora foi o Tiger. Não, que fechou e tal, que estava assinado, acho que foi o Vaguinha, o primeiro que falou, né? O primeiro, sim. O Vaguinha. Então, um abraço ao Vaguinha, Wagner Martins, grande mala. Mas a primeira informação é essa. A segunda é que tu não te considera o melhor repórter do mundo, que me surpreende. Isso é notícia. Né? Eu achei, isso é uma notícia importante. Eu achei que tu te considerava o melhor repórter do mundo. Tem uma outra coisa importante também em relação a isso, no regulamento da FIFA. Está no regulamento que o jogador pode assinar pré-contrato com outro clube, desde que o clube que esteja assinando o pré-contrato comunique o clube detentor dos vínculos federativos e econômicos do jogador que está assinando o pré-contrato. Então é uma situação bem delicada. Tu não pode simplesmente sentar com o Ener Valencia num barzinho, assinar um pré-contrato com ele, depois nós falamos para ninguém ficar brabo contigo. Não. Obrigado à comunicação então, Tato, o que me parece claro que está acontecendo neste momento? O Inter tem um acerto com o Ener Valencia, né? Não quer incomodá-lo nesse momento que o próprio Ener Valencia pediu para o Internacional
para que não expusesse a situação, porque ele tem algo a cumprir ainda lá, mas está tudo certo. Falta a assinatura do contrato, que não é pouco. Não. O campeonato vai até final de maio, né? Isso. Vai até final de maio. Quer dizer, ele vai estar no mês de junho liberado, mas com um contrato assinado com o Inter a partir de julho. Não vai poder trabalhar antes, não vai ter vigente. Como ele vir antes. Eu vou dar assim, ó. A direção, ainda ontem surgiu que o Inter tinha assinado. Eu falei com um dirigente colorado, importantíssimo, e me disse, não, papel na caneta ainda não. Mas, tipo, o Inter trocou documentos, tem tudo acertado, tem a palavra e tal. Eu vou dar o que eu acho. Aí, ó, deixo muito claro, é impressão, sensação. O Inter já assinou esse documento. Eu também acho isso. Tem um prazo de alguns dias para comunicar o Fenerbahçe. O Inter está deixando essa poeira dar uma baixadinha. E aí vai comunicar. E vai tentar falar com o jogador, e o jogador vai tentar ajeitar os caminhos lá com a direção, dizendo, ó, cara, eu me comprometo a dar vida aqui, eu vou jogar a Liga Europa, eu vou jogar o campeonato, tudo direitinho. Só que assim, a direção do Fenerbahçe não fala, o jogador não fala, a torcida lá é muito fanática, para a torcida não enlouquecer. E aí tu vai dizer, isso é impossível. O Inter fez isso com o Kudê. O Kudê foi exatamente assim. O Inter assinado com o Kudê, e o Kudê lá pelas tantas, em outubro assinou, eles foram confirmar em dezembro. E o Kudê foi jogando e terminando a temporada. Então, existe mesmo com a comunicação do Inter fazer isso. E aí eu vou, só rapidinho, Meneghetti. O sonho colorado, tá? Sonho colorado. Hoje está 9 pontos com um jogo a menos. Eles perdem esse jogo a menos, já não tem mais como ganhar, o Galatasaray vai ser campeão turco. Cai nas oitavas da Liga Europa, não tem mais o que fazer. E aí, em abril, o cara tá aqui. Eles mandam ele embora. Temos um clube para secar, então, a partir de agora. Em abril, o cara tá aqui. Se acontecer Porque aí ele caiu. Eles vão mandar o centroavante embora. Não, Eles caíram da Liga Europa, não tem mais fato. Já tem uma brincadeirinha boa na KTO para fazer. Vamos pra KTO meter contra o Fenerbahçe. Quero te ouvir sobre Ener A tua Valencia. opinião, Ribeiro. Não muda nada. Ai. Não, já tem. Não muda nada. Ener Valencia, que é para ti certamente um jogador absolutamente diferenciado e que resolve os problemas Não, ele disse que não muda nada. Não. Eu acho que ele é um bom jogador, ele é um jogador que vai reforçar o time. Eu vou ser bem genérico, né? Ele vai reforçar o time do Internacional. Mas eu não morro de amores por ele, tá? É um jogador que, na minha opinião, ele vai ter que provar na sua adaptação. E aí confesso que é um pouco de preconceito. Sim, claro. Tá? Óbvio. Contra equatorianos e colombianos, tá? É difícil dar certo, cara. Tu conta nos dedos, cara, que dão certo. Mas esse já tem outra cultura, né? Tu não tá trazendo o cara que veio do Equador para cá. O cara tem uma cultura europeia. O cara já evoluiu taticamente, assim, tudo, né? Estou torcendo Não, que mas dê a tudo torcida, certo. interessa a tua opinião sobre minha o jogador. opinião Qual é a grande questão que nós temos de pré-conceito em relação a equatorianos e colombianos? Que eles jogam em países que não têm cultura tática, que é um futebol de oba-oba, e eles não conseguem se adequar à inteligência tática. O Ener Valencia está em outra história, está em outro patamar. Ninguém faz, tá? Ninguém faz, mas uma pessoa que entendida do assunto aqui, está no ilustre, está nos assistindo, me mandou exatamente a regra da FIFA. Tu tens que comunicar antes de começar a negociação, dizendo, eu quero conversar com o Ener Valencia para fazer um pré-contrato com ele. E aí, a partir de hoje eu marquei uma reunião com ele. E aí depois, quando tu assina o pré-contrato, tu diz, assinei. Só que o que os clubes fazem? Primeiro vão, assinam o pré-contrato. Depois comunicam que agora eu vou conversar. Agora eu vou conversar e no outro dia mando o pré-contrato assinado. Que velocidade. Aí não é o tempo do Inter, né? Ô, Taigor, tem um trecho interessante aí da manifestação do presidente Alessandro Barcelos que vai dar pano pra manga, como se diz no jargão popular. E a gente vai reproduzir aqui porque o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre uma ampliação contratual com o atacante Pedro Henrique, artilheiro do Campeonato Gaúcho e que tem contrato com o Internacional até junho de 2024. E a gente confere a resposta do presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Você tem riscos no futebol, né? Para o bem e para o mal, você contrata e jogadores não dão certo e ninguém baixa salário, né? E aí você contrata, jogadores dão certo, você é obrigado a pagar mais. Então vamos devagar com isso, porque senão vira uma rotina insustentável para todos os clubes, né? E isso nós precisamos ter controle. Então, óbvio que temos um maior reconhecimento, crescimento desse atleta, e a gente está tratando disso de forma interna e tenho certeza que ele também está muito focado, trabalhando muito nisso. Prova é que hoje,
né? Tem feito gols importantes e eu tenho certeza que tanto o Pedro Henrique quanto o Internacional vão se acertar. Sei que vai gerar polêmica, mas penso que o presidente Barcelos foi bem na resposta sobre a situação do Pedro Henrique. Por quê? Porque primeiro ele foi conceitual, genericamente, e ele tem razão. Quando se contrata um jogador que não dá certo, tem que se honrar um contrato. Quando contrata alguém que dá muito certo, tem que necessariamente, ainda mais se isso já está pré-verbalizado, pré-acertado entre as partes, mesmo que não conste no contrato, tem que se reparar e tem que se elevar o salário. E aí foi para o específico do Pedro Henrique, reconhecendo que se trata de um atleta que cresceu muito, que é diferenciado, que tem tido grandes atuações desde que chegou, se afirmou e que merece uma valorização salarial. Acho que ele foi cirúrgico. Eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Eu já me incomodei, inclusive, com o empresário do jogador esses dias, porque eu descobri uma situação via Inter, tá? E eu revelei, e o empresário do jogador não gostou, porque eu falei um detalhe que é verídico, mas que ele não quer que vaze, e eu vou recontar aqui no Donos da Bola, então. A situação foi a seguinte. Pedro Henrique acertou por um salário de 300 mil mensais, que era o salário abaixo do que ele ganhava na Europa. E ficou acertado, pelo que recebi, que eles falariam se ele desempenhasse um aumento. Porque o Wanderson ganha 900, por exemplo, tá? E é menos do que ele ganha na Europa. Quer dizer, mas não ficou acertado que ele ganharia pelo um aumento porque o Wanderson ganha 900. Não, aí é minha. Estou tentando te ajudar. Para isso. Não, como o Wanderson, eu vou te dar um aumento depois. Não. Em cima da performance dele. Perfeito. Fosse brilhante. Só eu coloquei assim, porque ele ia negociar o aumento. Terminou a temporada, falaram sobre o aumento. E acertaram todas as bases. E fique claro, senhor empresário, acertaram todas as bases. E o senhor sabe disso. Não adianta me ligar dizendo que não. Acertaram tudo, alinhavaram tudo. Isso em dezembro. Chegou janeiro para assinar o pré-contrato, para assinar o contrato, aliás. O Inter, erroneamente, e o Inter errou. O Inter colocou o contrato com validade para 1º de julho de 2023. O aumento passaria a valer 6 meses depois do que eles tinham acertado. Isso é erro grosseiro da direção do Internacional. E o jogador... O Inter prometeu o aumento para janeiro e botou no contrato para julho. Para julho. Os caras o negociaram Inter o aumento. Prometeu o aumento para janeiro. Meneghetti, os caras negociaram o aumento. Sempre quando se negocia um aumento, se negocia para o mês seguinte. O Inter não falou... Não é sempre assim na vida, Inter, né? É que não foi negociado. O Inter não Mas disse... foi definido que o aumento seria a partir de janeiro ou não? Foi definido o seguinte, vamos ter um aumento. Vamos. O Inter não disse que era para julho. E o jogador não disse que era para janeiro. Ficou subentendido. Então tá aí. Mas aí é erro, Não, mas tu disseste agora há pouco que foi definido para janeiro, verbalmente, e depois no contrato botaram para julho. Se eu sentar com... Era para janeiro, todo mundo sabe. O Inter sabia e ele sabia. Antes que tu dê o teu exemplo, eu vou dizer, as empresas costumam chegar para um funcionário, às vezes em setembro, e dar um aumento a partir de 1º de janeiro. Isso é muito comum. É muito comum, mas não é... Eu já projetei aumento para um ano depois. Hã? Mas o Inter não disse quando negociou o aumento que seria meio ano depois. Que seria meio ano depois. Legal, se eu sentar com a Liz aqui na banca, se eu sentar aqui e pedir um aumento para ela, preciso de um aumento de tanto, ela falou, beleza, tu ganhou teu aumento. Valeu, obrigado, tchau. Aí eu não te avisei, mas você estabelece a data. A partir de 1º de março, vai receber dia 5 de abril. Mas isso não aconteceu. O que eu acho é que tá muito no fio de bigode isso aí, tá? Porque tem que botar em contrato. Mas jogador... Então, eu quero saber o seguinte, tu tá me dizendo que o Inter errou. Eu te pergunto, o Inter disse, deixa eu só não disse nada e ficou apenas na leitura? Eu prometo ser breve, se vocês não me atrapalharem. Sentaram em dezembro, acertaram. Todo mundo que estava na conversa, o William Thomas, empresário, sabia que o aumento era para janeiro. Quando chegou o documento, foi para julho. O empresário não aceitou negociar, não aceitou assinar aquele acordo, tá? O salário dele era 300 e ia aumentar para 400 fixos, mais bonificações que chegariam a 500. Estou dando todos os detalhes, tá? E eles não assinaram. O que aconteceu, então? O Inter recuou, o jogador recuou. Começa o gauchão, ele de centroavante, metendo o ligolho ali, jogando, indo bem. O que acontece? O William Thomas pega o contratinho e diz assim, vamos dar um aumento a partir de agora. O aumento vai... Aceitamos, então, o contrato agora. Mês que esse mês já te pago o retroativo. Tô brincando aqui, tá? Para não ficar na linha do Meneghetti. Tô te pagando o retroativo, tá aqui. O empresário olhou e disse, não.
Agora eu quero renegociar. Ele é centroavante goleador do time. Eu quero mais. Negócio. É exatamente isso que aconteceu e quero ver alguém duvidar. Então eu vou te dizer uma coisa, sem saber detalhe nenhum de contrato e nada. Existe o conceito, e o presidente Barcelos está correto no conceito, de que quando o jogador vai mal não diminui salário, quando vai bem quer aumentar o que está no contrato. O conceito é muito bonito. Só que não é assim que funciona no futebol. Não é assim que funciona. O senhor Pedro Henrique chegou no Internacional sob a desconfiança de todos, inclusive a minha. Sob a desconfiança de todos. Veio do futebol europeu, ganhando menos do que ganhava lá, obviamente para provar o seu futebol no Brasil. Pois o senhor Pedro Henrique, no primeiro ano de contrato com o Inter, foi o melhor jogador do Internacional e largou no seu segundo ano sendo o melhor jogador do Internacional. É uma questão, presidente Alessandro Barcelos, de bom senso. Tu quer manter o teu cara motivado? Tu quer manter o teu melhor jogador motivado? Já deveria ter sentado e dado aumento para ele. Não é razoável ele ganhar 300 e o Wanderson ganhar 900, sendo que Pedro Henrique e Wanderson têm a mesma importância ou o Pedro Henrique tem até mais. Não é razoável. Isso tem que ser corrigido. Há, neste momento, um erro no salário do Pedro Henrique, que tem que ser corrigido. Eu quero falar, César. Eu espero que essa semana nos ensine, tá? Eu espero que essa semana nos ensine. Dois fatos. De um jogador que pediu aposentadoria e um clube teve que pagar. O clube teve que pagar tudo sobre isso. Não era um plano prévio aqueles? Não. O Grêmio é INSS. O Grêmio agora, no ano passado eu estava com medo que o Grêmio fosse INSS, porque os caras queriam se aposentar no Grêmio. Agora os caras já se aposentam. O Douglas Costa, quando passava a entrar no ônibus de graça aos 60 anos, se precisasse pagar, ele teria o Grêmio pagando para ele. O Grêmio pagaria para ele. Então, o Grêmio é o INSS, porque agora o Grêmio paga o salário dos caras que se aposentam. Tá bem, tá tudo bem. Só que o senhor Pedro Henrique é o outro lado da moeda. Então, vocês prestem atenção, sempre é o clube que paga. Por isso é que eu quero que a gente aprenda essa semana. Porque dessa maneira nós vamos quebrar os clubes. Porque o clube é sempre quem paga. Quando vai bem, ele paga. Quando vai mal, ele paga também. É sempre o clube que paga. Só que, e eu quero fazer apenas uma vírgula ao Pedro Henrique. É uma pena que vocês sabem que eu sou identificado com o Grêmio, mas tem uma pergunta. Está demais o número de manchetes do Pedro Henrique neste ponto. Nós já falamos de proposta de um, de outro, coisas que surgiam do nada, e agora, mais uma vez, a discussão é o contrato dele. A gente vai acompanhar, vai ficar em cima disso. O Taigo Jank, mais um destaque da Central Band do Esporte. E é exatamente sobre este jogador que quer se aposentar, mas não deixa de receber dinheiro. Jean-Pierre, ele teve um recuo recentemente nas negociações para a rescisão contratual com o Grêmio. E esse recuo foi contornado. Grêmio e Jean-Pierre se acertaram para a rescisão contratual do jogador, que afirma que não quer mais jogar futebol. Jean-Pierre vai receber algo em torno de 3 milhões de reais ainda do Grêmio ao longo dos próximos anos. Ontem, o João Batista Filho trouxe uma informação no Donos da Bola Rádio. Jean-Pierre recusou uma proposta do futebol russo, do Torpedo Moscou, uma proposta milionária que ele não respondeu, não aceitou. Com isso, seguirá sem clube, por enquanto, aposentado Jean-Pierre Meneghetti. É o nosso editor de assuntos, PH, Pedro Henrique, mas também de Jean-Pierre. Ele vai se aposentar mesmo, JB? Ele quer se aposentar. Essa era... O medo do Grêmio era esse, por isso que o acordo financeiro estava feito dos 13 milhões de reais pagos em 30 parcelas de 100 mil, como disse o Tiger, desde dezembro. Só que o Grêmio começou a ouvir que ele tinha proposta do exterior e disse, espera aí, mas tu tá só tentando me enganar para rescindir teu contrato, ganhar tudo e vai para outro lugar. Tanto que há nesse contrato uma cláusula de que se ele voltar a jogar, a grana cai pela metade, de 100 mil cai para 50 e o Grêmio fica com 10% dos valores dele. Só que ontem mesmo... Dos valores dele ou do vínculo dele? Do vínculo dele, perdão. Do vínculo dele. Vínculo dele. E só que ontem mesmo a gente ficou sabendo de uma proposta do Torpedo Moscou. Torpedo Moscou. Último colocado, César, eu desconcerto o César com o Torpedo Moscou. Cara, Torpedo Moscou. Olha, é que o nome do time não tem muita coisa a ver com o Jean-Pierre, né? Coloca no Google. Slow Moscou, por exemplo. Coloca no Google. A pergunta que eu fiz no programa ontem é se Torpedo Moscou era de Moscou, entendeu? Torpedo Moscou é o último colocado do campeonato russo. Não me surpreende. Não me surpreendeu nada. Contratou o Já. Não é o Já Coelho Exinter.
É o Jajá que jogava, ele é do Atlético Paranaense, jogou a Série B pelo Cruzeiro, é bom jogador, tá? Contratou o Jajá ontem, chegou lá vai ontem. salvar o Torpedo Moscou do rebaixamento. Aí tu vai dizer, pra que o cara se aposentou, por que ele vai nessa barca? A proposta na mesa, eles falaram em inglês, chamada de vídeo, com o diretor lá do Torpedo Moscou. A proposta na mesa dele era para ganhar líquido de impostos. O senhor Bomba, né? O diretor é o senhor Bomba. 2,5 milhões de euros. Ia terminar o contrato. 2 anos. 2 anos jogando no Torpedo Moscou, morando em Moscou, na Rússia, que é um lugar hoje que eu não sei se vale a pena ir. Me irrita mais, né? Pode ter um torpedo. Me irrita mais isso aí. Me irrita no JB, cara. Fico irritado com o JB. Porque eu não sei o que é pior. A gente falar sobre isso ou ele acreditar que aconteceu isso, cara. Aí eu vou embora do Não programa. pode ser. Não, se tu vai duvidar da minha informação, eu vou embora do programa. Não sei se ele vai duvidar da minha informação, eu vou embora, porque daí não tem o que fazer aqui. Senta aí. Não, daí não tem o que fazer aqui, Meneghete. Pode ser que os caras que fizeram, né? Sabe como é que funciona? Não. Cara, é que o Não Torpedo pode ser Moscou... verdade isso aí, cara. Vamos respeitar os torcedores do Torpedo Moscou que moram aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma JB grande fica audiência. bravo né, ainda, Moscou? cara. Não, eu não aceito que duvidem da minha informação. Já fiquei puto com um empresário que foi duvidar da minha informação, sendo que ele sabe. E agora, não escapuliu, eu falei de novo, puto. Tá, isso esse empresário aí que tu não ficou bravo é aquele mesmo que me ligou nas minhas férias pra falar mal de ti. Pra falar mal de mim. O E ele sabe. ligou Só que o pra falar mal de outro. empresário fez um acerto financeiro com o Inter, que é o empresário do Pedro Henrique, fez um acerto financeiro com o Inter, chegou na hora de assinar, o Inter fez essa pataquada de botar 6 meses, ele não assinou. Aí agora, como o cara tá de artilheiro, ele tá pedindo mais dinheiro. E aí, automaticamente, como tá pedindo mais dinheiro, ele não quer que vaze na imprensa que existe um acerto financeiro. Que existia um acerto financeiro. Por quê? Porque ele está pedindo mais dinheiro. Ele não quer que saiba que já existe um acerto financeiro. Eu agora gosto do empresário, gosto do Pedro Henrique, gosto da direção do Inter. Houve um ruído, o JB entende diferente. Ele entende que o Internacional tentou ser esperto, né, em jogar o aumento para julho. Tá bem, eu respeito a posição e até pode ter sido isso mesmo. Mas no momento em que o jogador começa a sair bem e o Inter chama o jogador para assinar o contrato, me desculpa, tia. É uma questão de bom senso. O jogador está adaptado em Porto Alegre, está adaptado no Internacional. O Inter só chamou para valorizar ele como estava lá pré-acordado, verbalmente lá atrás. Não, agora eu não quero, agora... Não, cara, aí o empresário, na minha opinião, tem que ter maturidade, tem que ter transigência, sensibilidade, conversar com o jogador. Olha, eles demoraram um pouco, mas agora estão... Demoraram, às vezes um talento se demora para ser observado. Acontece. Bom, o Inter errou. Eu falo que o Pedro Henrique é um jogador diferenciado do Inter. Logo que eu vi 1 ou 2 jogos dele, talvez tenha demorado. O Inter tem outras coisas, outras atribuições e errou, talvez, em não valorizá-lo antes, talvez em colocar a cláusula para 2 de julho. Não sei como é que foi essa reunião. Mas o empresário daí fincar a pé e dizer, agora é diferente, agora é em outras bases, eu acho uma certa intolerância, uma certa intransigência. A gente vai no intervalo, o Tiger conversa com vocês na live do YouTube. O Tiger na live do YouTube. Vamos nessa, 20 mil pessoas olhando pra minha carinha agora. Apreciem um pouco. Não, eu tô fazendo com que as 20 mil pessoas me apreciem um pouco o meu silêncio, Paulinho. É bom ficar em silêncio, né? Coisa boa ficar em silêncio com a pessoa. Vamos ficar em silêncio aqui. 30 segundos. Marca 30 segundos pra gente ficar em silêncio aí com o telespectador, Paulinho. Pronto, deu 30 segundos. É bom ficar em silêncio, né? Eu gosto muito de ficar em silêncio. O Thiago Tiger me aceita na Steam. E tu me adicionou? Ontem perdemos um lobby. Hoje é dia de refletir. Perdemos o lobby ontem. Pois é, não, eu tô tentando ler aqui, mas vocês não mandam mensagem boa, cara. Tiger, tu já viu o JB Pistola? Já, todo dia, pô. E já vi Pistola também do... Tiger, 1,60 m, não, tem 1,72 m. 1,72 m, Plateia gostou dessa. Calado é um poeta, parabéns, perfeito, pô, minha melhor participação aqui no Donos da Bola foi em silêncio. 1 minuto de silêncio,
Tá, Igor, tá ficando velho, hein? Cara, eu tô com cabelinho branco aqui, aqui desse lado dá pra ver melhor. O Guerreiro tá grisalho. Tá, Igor, tu anda queimando mesmo com essas panelas. O que eu fiz de carreteiro ontem com uma Frigigold, vocês não estão entendendo. Carreteiro, larga um ovinho em cima, esquece. Bom demais. Coisa boa não escutar tua voz. Obrigado pelo carinho. A Fernanda Killing. Tá, Igor, e o rango de hoje? Fala aí. Hoje tem carne de porco, tá? Carne de porco com alecrim, bom demais. Fala pro Baldasso parar de queimar os guri da base. Deixa o Baldasso, cara. O Baldasso sabe muito. Acabou? Feito! Luiz Adriano Meneghetti, presidente, deixou claro na entrevista coletiva de hoje. O Inter conseguiu agilizar os documentos junto ao Antalyaspor da Turquia e o atleta será inscrito entre hoje e amanhã no Campeonato Gaúcho. Tendência de estreia de Luiz Adriano no Clássico Grenal do outro domingo, Meneghetti. Resultado final da nossa enquete interativa que está na live do YouTube, aba comunidade, sobre a folga de Renato. Prejudica os trabalhos, 39%. Não muda nada, 28%. Não muda, mas a direção precisa estar atenta, 33%. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui na Band TV e hoje às 7, 19 horas, Donos da Bola versão rádio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e também no YouTube, canal Esporte Band RS. Boa tarde, Alexandre Mota. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aí aos campeões de audiência dos nossos Donos da Bola, que faz história na televisão gaúcha e também no rádio. Que horas mesmo na Rádio Band? Famoso 19 horas, 7 da noite, todo mundo lá na Rádio Bandeirantes 94.9. Estarei lá também acompanhando o programa de vocês. Valeu, até amanhã, Meneghetti. Quinta-feira, 23 de fevereiro, fica comigo agora, porque vai ter muita informação.